Ruth, como vai? Oi, tudo bem? Tudo bem? E contigo? Tudo bem também. E aí? Quais são as Tudo novidades bem. desta semana? Agora voltou ao normal, sem Hagim, e realmente há atividades políticas e parlamentares e visitas, foi bastante interessante. A coisa mais importante que aconteceu na semana passada foi a viagem do Bennett, a convite do Putin para a Rússia. Realmente foi uma coisa excepcional, que em 4 meses só de governo, o Putin já tenha convidado o Bennett para uma visita oficial na Rússia, e ele o recebeu não em Moscou, mas numa cidade chamada Sochi, que é às margens do Mar Negro, que é uma residência de férias, de verão, e é onde ele gosta de receber convidados. E a visita foi marcada para sexta-feira passada, e estava combinado que eles iam conferenciar durante 2 horas. Um ministro do governo dele, mas não do partido dele, ia acompanhá-lo, porque ele é russo de nascimento e fala russo. E, embora o Bennett fale inglês muito bem, língua materna, mas o Putin não é muito bom em inglês. Então, ele prefere, quando são encontros assim com debates de coisas muito importantes, ele prefere falar em russo. E como tem um ministro do governo do Bennett que fala russo como língua materna também, ele o acompanhou. E acontece que ele foi na sexta-feira, como estava marcado o encontro de 2 horas, que no final das contas durou 5 horas, e acabou que não deu tempo do Bennett outra vez voltar antes de entrar ao Shabat. Mas acontece que lá nessa cidade tem uma comunidade judaica, um rabino, inclusive, que ele foi avisado que ficasse de prontidão. Se desse algum enguiço, providenciariam comida caseira para ele, para os acompanhantes dele. E realmente foi o que aconteceu. Os comentários dos publicistas, jornalistas, dos que acompanharam, disse que a conversa entre eles foi muito calorosa, Amistosa. muito agradável. Quer dizer, grande parte da conversa foi tete-a-tete, só mesmo com o tradutor dos dois lados, né? Que o Bennett não fala russo, então aí tinha que ter tradutor, e que estava presente. Mas diz que os assuntos principais que foram discutidos, que eram as coisas mais importantes, primeiro é a presença russa e israelense na Síria. É sabido já de muitos anos que a Rússia mantém soldados lá na Síria, e a Rússia também que os seus soldados que manuseiam, eles mandaram, deram ou venderam material bélico para a Síria, e o que importa com relação a Israel são os dispositivos antiaéreos, que todos os ataques que Israel tem feito ultimamente na Síria são aéreos. Então, o que é necessário
para ajudar os sírios contra os aviões israelenses, são os dispositivos antiaéreos que foram cedidos pela Rússia e são manejadas por soldados russos. Então, disse que durante esses últimos anos, que tem havido bastante ataques israelenses, mas contra instalações iranianas. Israel não tem nada contra a Rússia, as relações com a Rússia são normais o tempo todo, mas desta vez, dizem os comentaristas, que a situação se tornou formal, que o Putin disse ao Bennett que tudo bem, ele concorda que Israel continue se defendendo contra a intenção do Irã de inundar o Oriente Médio, partindo da Síria, de armamentos e de forças armadas que vão atuar na hora que eles resolverem contra Israel. Só que o Putin falou que concorda que Israel continue nessas ações aéreas contra o Irã, mas que tome cuidado de não atingir nenhum soldado russo. Que os ataques sejam muito, muito cuidadosos e muito bem preparados para ser somente sobre sírios, que também Israel não tem interesse de atingir, e sim os iranianos, mas não os soldados russos. Alguma vez aconteceu, Ruth, de... Já aconteceu, não com mortos, mas com feridos, e isso caiu muito mal. Foi ainda no outro governo do Netanyahu, e pegou muito mal. Que os soldados russos que são destacados para a Síria, eles não estão indo para lá para a guerra. Eles não estão em guerra com ninguém, nem com a Síria, nem com Israel, nem com o Irã, nem com a Jordânia, nem com o Iraque. A Rússia está lá simplesmente como fornecedora de material bélico e instruções. Uhum. Eles têm que ensinar aos sírios o manuseio de armas que são com tecnologia muito avançada, que os sírios não tinham. Uhum. E o que o Irã traz também é a mesma coisa, são também mais para serem usadas contra Israel. E esse foi um detalhe do encontro. Agora, a conversa mais importante foi o Irã, o problema do desenvolvimento do armamento atômico iraniano, que também não interessa aos russos. E Israel tem interesse em ter acordos, como tem com os Estados Unidos, com a Rússia, que a Rússia está aqui no Oriente Médio. Os Estados Unidos estavam até pouco tempo, agora se retiraram, e a situação de Israel ficou bem mais problemática, porque Israel necessita de aliados. Israel não pode conter o Irã sozinho, porque a zona ou local de debate maior é na ONU. E Israel tem que ter mais aliados na ONU, e é preciso que a Rússia também, como a Rússia está no Conselho de Segurança, então é muito importante
que os dois chefes de Estado cheguem a um acordo de como eles vão programar essa agenda contra o Irã. De modo que esse foi o assunto mais importante da semana. Ele voltou, o Bennett viajou, saiu de lá depois do Shabat, porque domingo é dia de reunião do gabinete, ele teria que estar aqui domingo cedo. O outro acontecimento importante da semana passada, que ainda continua essa semana, são as leis que esse novo governo quer fazer votar no parlamento, na Knesset. E uma delas, que é uma lei que muito importante e que acendeu, digamos, o pavio da oposição, principalmente do Likud, que é o maior partido da oposição e o líder da oposição na Knesset, que é a lei que diz que um deputado que ele tenha nos ombros uma acusação policial, criminal, não pode ser indicado para formar um governo. Até agora, por exemplo, um deputado normal, se ele tiver uma acusação policial, ele não pode, de modo nenhum, se candidatar a mais nada, Certo. enquanto ele não tirar essa capa preta. Um ministro, um prefeito de uma cidade, todo mundo, não, todos esses cargos, pessoas que estão ocupando esses cargos, não podem ter simultaneamente um processo policial sobre eles. Só, no nosso caso, o Netanyahu, que durante esses últimos anos do governo dele, ele está com um processo cujo julgamento começou ainda no final da última cadência dele, e que vai continuar. E vai continuar durante anos, porque se tem 300 e tantas pessoas para prestar depoimento no tribunal, e, por enquanto, acabou agora o primeiro depoimento, agora começou o segundo, imagina 300. Vai levar anos, de modo que eles não querem, de forma nenhuma, o Netanyahu e o Likud, que essa lei seja aprovada na Knesset, porque ele tem certeza que nas próximas eleições, ele vai ganhar, que serão em breve, segundo as previsões deles, que eles não acreditam que esse governo vai durar 4 anos, ele, então, ainda estará em condições de se reeleger, ser candidato a primeiro-ministro. Então, a luta, quem trouxe a lei e quem a redigiu foi o ministro da Justiça, que é o Gideon Sa'ar. E o Gideon Sa'ar não foi surpresa quando ele agora publicou os termos da lei. E acontece que a ministra do Interior, a Ayelet Shaked, que é do mesmo partido que o Bennett, do Yemina, saiu numa campanha contra a votação dessa lei, e nem vai estar em votação agora, por enquanto é só discussão, ainda tem que chegar na comissão e depois passar para a discussão plenária. E o que essa coalizão havia concordado era de que, antes da votação do orçamento, que vai ser em novembro, ninguém
trouxesse leis que seriam problemáticas para a oposição, porque o que eles querem é levar de uma forma menos caótica a votação do orçamento, que vai ser em novembro. Então, essa lei agora está causando uma balbúrdia tremenda, primeiro porque ninguém entendeu a posição da ministra Shaked, que ela é ministra do Interior, que no mesmo dia que o Guido Sarr publicou os termos da proposição da lei, ela disse que ela é contra. Ela faz parte da coalição, ela é do mesmo partido que o primeiro-ministro, e ela disse que ela é contra, que essa é uma lei antidemocrática, que é uma lei personalizada, que é uma lei especialmente feita contra o Bibi, e que nenhum país ocidental democrático tem nos seus livros de lei uma lei como essa. Então, aqui, os outros responderam sim, porque nenhum desses países tinha um primeiro-ministro que estava governando com um processo de culpa criminal na justiça. Mas eu não como está sendo agora. Mas, Ruth, deixa eu te perguntar, eu não entendi uma coisa. Se a lei é para quem tem processos, quer dizer, a pessoa que tem processos, ela não pode se candidatar, né? Ela pode se candidatar a deputado. Mesmo agora, com processos? O deputado eleito, sim. Por quê? O que diz? Um processo de culpa não é uma acusação, mas não é ainda o resultado do julgamento. Entendi. Enquanto não houver julgamento, o culpado é inocente. Tá. Entendi. Não é? Enquanto você não for julgado culpado, quer dizer, terminou o julgamento no tribunal e os juízes resolvem que você é culpado. Certo. Então, você é culpado. Agora, até lá, você é inocente. Você está sendo até que se prove ao contrário, é inocente. Até que se prove o contrário, você é inocente. Entendi. Então, é um problema. Quer dizer, todo mundo sabe que realmente, que até hoje ainda não houve um caso desse. Houve um caso com o Omert, que era primeiro-ministro, e ele foi acusado de assédio, de roubo, né? Foi de roubo? Quer dizer, roubo, desvio de verbas. Roubo, é desvio de verbas. E ele foi julgado culpado e ele teve que se demitir. Mas ele se demitiu. Ele nem esperou pelo final do julgamento. Por quê? Porque o Netanyahu, naquela época, achou que isso que agora estão fazendo, e ele está dizendo contra ele, era perfeitamente permissível. Lógico, não era com ele, né? Exato. E ele se demitiu antes do julgamento. E depois ele foi julgado e considerado culpado, ele passou 4 ou 5 anos na cadeia. O Omert. De modo que é uma coisa que no mundo ocidental democrático você não vê isso agora. Mês passado, ou esse mês ainda, o primeiro-ministro da Áustria, o chanceler da Áustria, também foi acusado de usar dos direitos dele como chanceler para desviar dinheiro para a propaganda do partido dele e do trabalho dele. Ele nem tinha ainda recebido uma acusação formal, ele se demitiu. Isso é o que acontece nos outros lugares. Apesar deles serem assim
ladrões, né, e terem feito coisas erradas, nesse ponto eles têm uma dignidade, né? Eles Exato. se demitiram porque eles reconheceram que erraram. Pelo menos é Ele menos disse, mal, né? esse chanceler austríaco, ele disse que ele não tem culpa no cartório, Ah, não. mas que ele não acha que um chanceler pode estar executando um trabalho governamental perfeito quando a cabeça dele está com problemas dessa ordem. O Netanyahu acha que não, ele tem 3 vezes por semana comparecer ao tribunal, que são 3 vezes por semana que tem sessão no tribunal, no julgamento dele, e ele pode continuar sendo primeiro-ministro, presidente, o que Que for. ele dá conta. Mas Ele ele é o dá conta. super, né? É o super-homem. Ele é super-homem. Bom, esse foi um acontecimento. Outro acontecimento também que foi de muita importância, quer dizer, pode ser que aí as pessoas não tenham conhecimento, mas o fato é que no Negev, onde vive a maioria da comunidade dos beduínos, os beduínos, eles são de origem muito antiga aqui na região, principalmente desértica, porque eles eram nômades. Eles nunca criaram cidades. Digo, antes de Israel existir como país, antes da criação do Estado de Israel, mas quando já existia aqui uma comunidade judaica organizada em Israel. Eles eram nômades e eles andavam pelos desertos. E onde eles paravam? Que eles vivem em cabanas imensas e junto com o gado. Eles param para viver num lugar que tenha próximo água, que eles precisam de água para eles e água para o gado. Depois que aquilo seca, eles vão para outro lugar. E assim eles ficaram andando. Depois da criação do Estado de Israel, então o Estado não queria mais que eles primeiro porque as terras onde eles estavam não eram terras deles, eram terras que eles andavam, passou a ser terras do Estado de Israel. Então, você quer viver, vamos organizar a cidade, vai criar a cidade, com todas as necessidades básicas de água e eletricidade, construção, esgoto. Não, eles não querem. Está durando todos esses anos, muito poucos, tem 2 ou 3 cidades beduínas lá no Negev, o resto são todos construções que não receberam licença de nenhuma entidade governamental. Então, eles constroem a casa, eles conseguem trazer água roubando da canalização dos outros. Agora, eletricidade, eles têm que estar ligados à Companhia de Eletricidade de Israel. Então, ela não fornece eletricidade a eles, porque eles não têm licença de construção. Então, agora, isso está durando esses anos todos. Nenhum governo fez nada para melhorar essa situação deles. Agora, quando esse governo entrou na coalizão, esse partido RAM, que é um partido árabe, e eles resolveram defender a causa dos beduínos. Quer dizer, não é surpresa, eles sabiam que nas conversações para a formação da coalizão, qual seria a agenda de trabalho desse partido RAM. E agora, então, esse partido quer regularizar esse fornecimento de energia elétrica para as comunidades beduínas no Negev, e eles também fizeram um projeto de lei, que isso passe por lei, porque se não for lei, cada governo que trocar pode mudar, né?
E aí, então, esse fato de que um governo de Israel, um governo de judeus, sionistas, vão ajudar a um partido árabe não sionista radical a legislar uma lei que ajude a população beduína. Então, todo mundo que está de acordo com isso é inimigo de Israel, é traidor, entendeu? De modo que a semana o que passada, que nos eles debates... representam, Ruth? O que os beduínos representam de ameaça aos judeus? Não, Então, por que é inimigo? não é que eles são Não, inimigos. eu sei. Então, Inimigos por são que os que... deputados. Eu sei, eu Os entendi. deputados que Eu querem entendi, tá? ajudá-los. Sim, mas Por quê? por quê? Por Né? quê? Porque eles desobedecem à lei durante dezenas e dezenas de anos, que eles constroem sem licença. Quer dizer, eles não são... inclusive, os beduínos, tem muitos beduínos que eles servem ao exército, porque eles são Pois é, cidadãos pois israelenses, é. os que nasceram aqui. Agora, o problema é que assim, que lá entre os beduínos existe poligamia. Hum, A lei de Israel não não permite que permite. você... Mas, como aqui não tem casamento civil, tem só casamento Religioso. religioso, eles só podem casar lá de acordo com as leis religiosas deles. Mas eles não podem, quando nascem crianças e que vão nascer no hospital, eles não podem, cada vez, o mesmo pai aparecer com outra mulher. Então, que também tem o problema de que essas crianças têm que receber vacinas e exames médicos, têm que ir para a escola, as coisas normais da vida, né? Aham. Então, essas crianças que nasceram nos hospitais e que foram registrados como filhos legais daquele homem com aquela mulher, eles são cidadãos israelenses. Aham. E tem muitos deles que, quando chegam na idade Exército. de férias, servir o exército, Eles eles vão. querem ir e vão. E vão. Na verdade, Agora, eles tem um têm, monte eles de têm bastardos, né? Mas, assim, o que a gente vê é o seguinte, eles têm as leis deles, eles têm os costumes deles, e é isso que eles não querem mudar, não é isso? Pelo que eu entendi, Exato, o fato deles não... exatamente. Eles querem viver do jeito deles. Está certo, mas acontece que, quando você vive num país, é um país que tem leis. Você Esse é não, o você problema. imagina se você vai deixar a cada grupo étnico ou Escolher a sua religioso maneira de viver. fazer as leis como É, ele quer. é. Eu, se quiser morar em algum lugar, eu tenho que construir, ou comprar um terreno, ou comprar um apartamento, ou É. construir uma casa. Você não Eu pode tenho que ter montar a sua licença. casa Eu no não meio da posso chegar rua. ali na praça, no meio da praça, e montar uma barraca e morar lá. Ué, Mas, Ruth, eles moram. mas, Eu entendi. Mas, por exemplo, eles não moram, eles moram em aldeias, não é isso? Você falou no sim, deserto. no deserto. Eles não moram nas principais cidades. Eles moram. Não, mas o que acontece? Ah, Israel foi fundado em 48, de 48 para cá, melhorou muito a situação deles, porque eles também passaram a receber cuidados médicos e higiene, etc. Eles morreram menos crianças e a vida deles passou a ser mais longa, eles não morriam tão cedo quanto antes. Então, eles aumentam, a população deles aumenta. E acontece que, enquanto isso, também, lá no Negev, em torno de Beersheba, que é a maior cidade do Negev, foram se construindo outras pequenas cidades de pessoas que queriam não morar em cidade, e sim em conjuntos residenciais, onde são casas.
Então, tem enxuvim. O primeiro deles foi Homer, que é um enxuve lindo, casas bonitas, com jardins e com piscinas e não sei o quê. E o crescimento dessas aldeias beduínas já chegou nos muros de Homer. E toda a sujeira, e toda a bagunça. Chegou nas portas. Isso aqui a gente chama de... eles... E aqui a gente chama isso de comunidade, aqui no Brasil. São comunidades. E esses que moram lá dizem assim, nós pagamos impostos elevadíssimos, né? Por cada metro quadrado de terra, por cada metro quadrado de casa, pela luz, pela água, pelo esgoto, por tudo a gente paga. Eles não pagam nada. Ainda vem me sujar aqui o meu quintal. Então, isso está criando e eles já não têm mais para onde é que eles vão. Isso é um problema social, né, Ruth? É um problema social muito sério. Então, agora, esse partido, o RAM, quer trabalhar nessa agenda, especialmente, de cuidar da população beduína. Embora eles, politicamente, não estejam agregados a eles são de uma organização bastante radical e os beduínos não. Então, essa é uma outra lei que está fazendo fervilhar agora a Knesset. E o outro problema também é com os médicos que estão se fazendo especialização, quer dizer, depois que eles já terminaram os 6 anos da faculdade, eles têm 1 ano de estágio e depois têm um X de anos de especialização, dependendo de qual. Tem especialidades que são 4 anos, tem especialidades que são 3 anos, e eles têm que, por força desse estudo, para ser especialista, para receber o título de especialista, eles, além do trabalho normal, que são de 8 horas diárias, eles têm plantões de 26 horas. Então, são entre 6 a 7 plantões mensais de 26 horas. E eles dizem que não tem condição de trabalhar 26 horas seguidas. Então, eles fizeram greve, fizeram manifestações, ameaçaram de se demitir, chegaram 300 e poucos médicos a escrever cartas de demissão e entregaram ao hospital. E tudo isso porque o Ministério da Fazenda não concorda em pagar, porque eles vão diminuir o número de horas de plantão, vai diminuir também muito o ingresso, né, deles, o salário, e é preciso que o Ministério da Fazenda esteja de acordo. Então, houve manifestações de rua, com polícia, greve. Agora, eles conseguiram chegar a um acordo, parece, com o ministro da Saúde, de diminuir em 8 horas do plantão. Em consequência disso, chefes de enfermarias e de clínicas nos grandes hospitais, um deles, inclusive, se demitiu. Ele disse que se os médicos que estão trabalhando no hospital dele vão diminuir esse horário, alguém vai ter que trabalhar essas horas mais. Quem é que vai trabalhar? Os médicos que já são formados, que já são mais idosos. Quem é que vai trabalhar essas horas? Tem que contratar mais gente, né? Mas não tem. Acontece que só... Agora, também chegaram 70 médicos dos países da antiga União Soviética, né? Os países que eles chamam
Comunistas? Não, agora já não são Eu mais sei, eu tô comunistas, brincando. mas são, Eu como se sei. diz, da parte oriental Sim, sim. da ex-União Soviética. E eles resolveram vir para cá para completar os estudos. E já chegaram semana passada também, e tem muita esperança que esses 70, que são jovens todos e recém-formados, e que eles possam se aperfeiçoar aqui em Israel e aumentar o número de médicos que podem trabalhar. Quer dizer, então Israel está precisando de médico, né? Isso Sim, é uma realidade. A área de urgentemente, saúde, né? Então, para na área quem de tem saúde. intenção, Médicos e enfermeiros também, enfermeiras e é, enfermeiros, falta muito, é, porque o tipo de assistência médica aí, que todo mundo aqui tem direito exige é, um número maior. A população cresceu. é. Digo, se você vê, se eu falei que no ano passado chegaram 20 mil olímpicos, chegaram mais 20 mil pessoas que precisam De novo. receber serviço médico. Então, onde é que vai cair do céu os Ruth, médicos? me diz uma coisa, continua assim, vamos supor, um médico que já está formado em seu país de origem, ele resolve fazer aliar, o que ele precisa? Ele precisa estudar, ele precisa o diploma, eu sei que Ele, tem que ele ser precisa validado. mandar através da agência judaica do país onde ele está, da Uhum. cidade onde ele está, todos os documentos que provam que ele estudou medicina. Logicamente que ele tem que ter o diploma, mas tem que ter também o nome da escola de medicina com Ah, todo o currículo da faculdade. certo. Mas isso, inclusive, quem faz é o próprio chiliar no país de origem, ele é que manda as informações sobre a faculdade onde o tal do médico estudou. Que Certo. tem países e tem faculdades que não são aceitas livremente, Aham. obrigam os médicos oriundos desse lugar ou que estudaram nessa determinada faculdade a estudar mais 1 ou 2 anos aqui. Antes, Uhum. não dão validade ao diploma. Certo. O diploma não é válido. Eu também, na época que nós chegaram conosco, naquela época, muitos russos, em 71, 72, foi um ano de muita aliar russa, e vieram muitos médicos, e eles não eram aceitos, o diploma deles não eram válidos, Aham. porque diz que na Rússia, em determinado, não em Moscou, mas nas cidades mais afastadas, Menos a necessidade de médicos era tão premente que eles estudavam 4 anos e já. recebiam diploma, enquanto que nos outros lugares a gente estudava 6 e mais um É. de Residência. estágio, É. 7. Então, por exemplo, eu e o Davi, nós viemos, não tivemos problema nenhum. Trouxemos o diploma, trouxemos o resumê da faculdade, onde nós estudamos, o Ministério da Saúde nos concedeu diploma daqui, sem Então, problema. Agora, tem gente que não. é. E, Ruth, qual é o salário? Você sabe o salário médio um salário médio do médico aí? É um bom salário? Atualmente, você sabe que eu não sei. O salário médico, eu só te. Não, só por curiosidade. Não, olha, semana que vem eu vou te dizer. Agora, porque depende muito, né? Existe uma coisa que isso não mudou. Existe uma coisa que se chama salário básico, Uhum. médico, né? Do médico. Assim, é o piso salarial. É o piso salarial. Existe um piso salarial. E depois tem várias categorias, A, B, C, D, dependendo do número de anos que você é formado, quer Uhum. dizer, qual é a tua antiguidade no Certo. posto, dependendo da tua especialidade, tem especialidades
que você estuda mais. Uhum. Em vez de 2 anos ou 3 anos de especialização, você estuda 4 anos, por exemplo, as especialidades cirúrgicas. Então, o piso deles é o mesmo, mas eles vão receber A, B, C, D. Bonificações. Depois tem o seguinte, o salário, ele leva um acréscimo assim de você recebe um aumento X, não sei quantos por cento, para a literatura médica. Médico, a vida toda tem que estudar. O tempo todo saem livros novos. Você tem que fazer assinatura dessas revistas médicas internacionais, não as daqui, as de fora. Você tem que fazer assinatura, então você recebe isso. O médico tem que ter carro, porque senão ele não pode trabalhar onde mandarem ele, se ele depender de transporte. E se ele está de plantão, e ele termina o plantão à meia-noite, ou ele trabalha sábado, ele trabalha feriados. Feriados, os médicos trabalham. Eles têm que se chegar locomover, né? Tem que se locomover. Então, tem que ter carro. Então, você tem uma ajuda no sustento do carro, não para a compra do carro, mas para o sustento do carro. Então, são todos um tipo de aumentos que são parciais. E quando existe um problema que os médicos... houve uma vez, durante os anos que eu trabalhei, os médicos fizeram uma greve por causa de salário, entendeu? E não adiantou nada, porque aumentou todas essas ajudas laterais, mas o piso salarial continuou o mesmo. E quando você se aposenta baseado no piso. Todas essas vantagens caem, você não recebe. Porque você deixa de trabalhar, você não precisa mais nem do apoio, nem do... Aí, então, o que acontece? Muitos médicos fazem realmente consultórios particulares. Agora, quem trabalha para as Cupot-Rolim, quem trabalha como eu, por exemplo, meu marido, que trabalhava no Ministério da Saúde, então nós somos, como é que chama? Não, Aposentados? não, um funcionário público. Sim. Você é funcionário público, porque você trabalha para o Ministério. Certo. Então, você não pode fazer clínica particular. Funcionário público não pode ter clínica particular. Não pode ter outro salário. Entendi. Entendeu? Quer dizer que os médicos em todo lugar, não é o melhor salário do mundo. Interessante. O sistema de saúde em Israel é muito bom, né, Ruth? Assim, o sistema público é muito bom. Os médicos particulares, eles... quais são a clientela deles? Quem é que busca médico particular? Porque pessoas que podem pagar uma consulta particular. Sim, mas qual é a diferença do médico particular? Se o médico do governo é bom, se o funcionário público é bom... Sim, o médico do governo é bom, mas às vezes você tem que esperar algum tempo para uma consulta, não para o médico de família. O médico de família tem um montão, então todo dia, toda hora, eles trabalham o dia inteiro. Os especialistas, que só tem nos hospitais, por exemplo, então você tem que esperar algum tempo. E se você quer uma consulta imediata e não quer esperar, então você vai para o médico particular. Existem médicos... Uma consulta particular de um professor é 1.300, 1.500 shekel. É muito caro. É muito caro. Existem médicos que eles têm um acordo com as Cupot-Rolim, então você vai alegando que você quer uma segunda opinião. E se ele tem um acordo com essa Cupot-Rolim, a Cupot-Rolim te devolve, você traz o recibo que você pagou a consulta particular, e a Cupot-Rolim te devolve 30% ou 40% do que você pagou. Entendi.
Mas essa espera que você diz, Ruth, só para ficar claro, não é a espera de como aqui no nosso SUS, que às vezes as pessoas esperam anos numa fila. Não é essa Não, espera, não, não. não anos, mas pode esperar um mês, 2 Não, um meses. mês, 2 meses é normal, dentro do Sim, mas normal. as pessoas não querem Não, esperar um mês, tudo 2 bem. meses. Não, só para Então, ficar quem não claro, porque pode, quando falam, né, às vezes as pessoas falam, não, ué, não, mas lá todo mundo não. diz que é tão Quem bom. não pode, não pode. Agora, e aqui também tem hospitais particulares. Não tem muitos, mas tem hospitais particulares onde tudo é pago. Ou seja, a pessoa Até a tem cirurgia. quarto, apartamento particular, São não fica em quartos, são enfermaria. quartos. São Uhum, quartos particulares, não tem certo, enfermarias. certo. São quartos particulares e você vai para um médico e você quer uma cirurgia, quer parto, lá o que for. Entendi. Você quer fazer tudo isso em um médico particular, você pode fazer, Ok, paga tudo. ok. Paga a internação, paga os remédios, paga o médico. Isso não quer dizer que o que não é pago tem qualidade inferior. Não, pois é, mas tem gente que quer conforto, Sim, não sim, quer ficar não, numa enfermaria com mais 2, 3 pessoas. claro, Ele claro. quer ficar num quarto particular. Uhum. Quem pode, minha filha, tem muita gente rica. Eu sei, eu sei. Ah, você sabe que tem uma conhecida minha, que mora em Israel, que ela comentou sobre isso. Ela tem um plano particular e ela teve que fazer uma cirurgia de hérnia e ela estava se preparando para fazer essa. Ela tem problemas de saúde e aí ela foi no médico dela particular e falou: Olha, eu quero fazer essa cirurgia nesse hospital que eu tenho direito, é um hospital particular. Aí ele falou assim para ela: Ok, você pode até fazer lá, mas tem um hospital que não é particular, que é especialista nisso e é muito melhor do que esse que você está querendo fazer. E ela acabou Uhum. fazendo no hospital. Pois é Não, isso. eu só estou conversando isso com E você. agora, minha filha, nos últimos anos, por causa dessa busca de um sistema, um atendimento mais cômodo, não é melhor em matéria de qualidade Qualidade. profissional, mas é mais cômodo. Existem os seguros de saúde particulares. É. Os seguros, as empresas de seguro, Como aqui elas tem, né? fazem seguro médico. E aí você, baseado naquele seguro, eles têm a relação dos médicos Médicos. deles, dos hospitais deles, e você vai e faz pelo seguro. De uma Mas certa você paga forma, o seguro anos, né? é até bom, porque aí quem não pode pagar até desafoga um pouco Pois é, o serviço que não é o pago, serviço né? público. E Pois é, o público, serviço público. e quem pode pagar, É, paga, e realmente isso é. até facilita, né? Eu, por exemplo, eu fui operada várias vezes aqui em Israel. Nunca, nunca fui para hospital particular. Eu sempre fiz dentro dos hospitais daqui e muito bem. Inclusive, uma operação bastante difícil de tórax, que não teve problema nenhum. É. Agora, você tem que se sujeitar às condições de internação. Você não está num quarto sozinha. Agora, em matéria de o cirurgião, o médico que atende, a Qualidade, é tudo excelente. qualidade, é tudo excelente. Agora, tem barulho, tem os visitantes, né? As visitas, o horário de visita. E aqui, esse negócio de visita no hospital é uma tragédia. Que todo mundo que tem filhos traz os filhos, porque eles não têm com quem Eu vou, deixar. eu vou fazer uma Então, comparação bem grosseira. É igual você viajar num avião desses, que todo mundo está no mesmo grau de segurança, sendo que tem pessoas que vão na classe executiva e tem pessoas que vão na exatamente. classe econômica. O hospital Exatamente, o avião é o mesmo. é o Se o mesmo, avião cair,
O da primeira classe vai morrer igualzinho. Não, no caso, eu estou falando numa questão de Não, eu segurança. estou falando do máximo, né? Da pior tragédia. O Exatamente. avião cai. Está ruim para todo mundo, que importa que ele pagou o triplo do preço da passagem para ir na primeira classe. É a mesma coisa. É o hospital. Nossa, esse foi o nosso máximo. Bom, já que a gente está falando de saúde, vamos falar sobre aí a abertura no dia 1º de novembro do turismo, finalmente vai abrir o turismo, né? Sim, sim. O que vai ser preciso aí para a pessoa entrar em Israel, você sabe? Sim, bom, as pessoas precisam ter as 3 vacinas, quer dizer, agora tudo depende das idades, né? Porque quem não tem as 3 vacinas, as 3 doses, tem que ter duas doses, e sendo que a segunda dose, que o prazo de validade dela é de 5 meses, esteja dentro desse prazo. Não são 6 meses? 5 ou 6, Acho que depende são 6 da meses. vacina. Seis, Depende são os da meses. vacina. Tem tipos de vacina que é 5 meses, tem tipos que é 6 meses. Certo. Então, tem que estar dentro desse prazo, quer dizer, tem que estar dentro desse prazo, não só na entrada, até a saída. Tá. E ele tem que trazer um exame, um CPR, feito 24 horas. CPR. 24 horas antes dele ter embarcado no avião. Quando ele desembarca aqui, ele faz um exame de sangue, que é para ver se ele tem antígenos, né? Se ele tem anticorpos. Uhum. E depende, enquanto não tiver a resposta disso, se ele tem casa onde ele pode ficar em isolamento, tudo bem, senão ele vai para o hotel de isolamento lá perto do aeroporto. Certo. Por 24 horas, por 12 horas, até receber o resultado do exame negativo. Ótimo. Então, realmente... E, Ruth, eu vi num canal de TV aqui sobre uma variante da Delta, mas que sem grandes consequências. É isso mesmo? Tem uma nova... um subtipo do corona, que se chama AY2.4, uma coisa assim. Ele está, na Europa, ele já se espalhou, principalmente na Inglaterra. Na Inglaterra, ele está espalhado já. Aqui em Israel, já foram diagnosticados 6 casos. O primeiro que chegou foi um menino de 11 anos, que veio da Moldávia, e que ele foi examinado, fizeram exame nele e deu. Mas dizem que esse vírus ele não é muito forte. Por enquanto, mas está todo mundo... Na Inglaterra, por exemplo, ele se expandiu na Inglaterra e em vários países europeus. Mas aqui, por enquanto, então, ainda não tem notícias de que ele está se propagando. O que está se falando muito é que hoje, nos Estados Unidos, a FDA vai dar liberação a vacinas para crianças de 5 a 11 anos, que deve ser a dose deve ser 1/3 da dose que é dada aos adultos. E aqui em Israel, o Ministério da Saúde anunciou que, se começar essa vacinação de crianças nos Estados Unidos, até o princípio de novembro, vai começar aqui também. Hoje, qual é a situação? As pessoas, eu queria saber, assim, hoje qual é a situação? Casos graves e mortes estão em baixa? Tudo baixando, Tá. tudo baixando, tudo baixando. E as pessoas andam sem máscara, Ruth, aí nas ruas?
Sim, máscara é obrigatório, máscara é É obrigatório. obrigatório. Só em lugares abertos, onde não há também muita gente. Porque se é lugar aberto, mas é um monte de gente, também tem que ter máscara. Uhum. Agora, nos lugares abertos, você pode ficar sem máscara, mas nos lugares fechados, máscara obrigatória. Você Aqui anda de onde eu máscara moro, o tempo eu estou todo, sem né? máscara só aqui dentro de casa Apartamento. e sem ninguém. Se eu Aham. abro a porta e vou para o corredor, eu já Já tenho que estar coloca de a máscara. máscara. Ok. Não, só para a Não gente pode saber nada também, sem porque máscara. aqui no Rio de Janeiro já estão falando, aqui a gente que tem, acho que 65% da população já deve estar vacinada com as 2 doses, já estão liberando quase tudo, inclusive o uso da máscara. Aliás, hoje, aqui tem, diariamente, entre 2 e 3 da tarde, tem um programa no rádio que é um noticiário internacional. Então, entre as notícias, hoje eu ouvi o Bolsonaro falando, que primeiro explicaram, né, em hebraico o que ele ia dizer, e depois ele falou em português, como eu entendo português, é porque ele estava dizendo que as pessoas que tomam a vacina contra o corona, eles podem adoecer Desenvolver de de... AIDS. Isso foi ontem notícia no jornal, que é uma É, fake news, e né? hoje Que eu ouvi de viva voz Pois é, o essa presidente. notícia, inclusive, que estava, ele faz sempre uma live e publica, ele posta essa live. E aí o Facebook, pela primeira vez, tirou do ar o canal dele, o YouTube também tirou, porque, obviamente, isso é um absurdo, Imagina, né? as pessoas vão ficar horrorizadas. Você vai tomar Isso aí. vacina. E a fonte dessa notícia, Ruth, é um jornal londrino, né? De Londres. É, Jornal inglês. Tudo que é fake news ele lê. É uma pessoa bem instruída, né? é. Infelizmente, a gente tem um Eu presidente sei que não que procura a hoje, nesse fonte, né? programa, eu digo, uau, que coisa horrível, Horrível, que a né? pessoa Pois vai é. ouvir, vai ter AIDS, mano. Não, mas assim, o bom, assim, se tem um lado bom, se é que pode se dizer que é o lado bom, é que isso vai entrar no processo da CPI, né? E a reação, né, das redes sociais, antes assim, uma plataforma de rede social, eles Aí, não estão, tá me ouvindo? não, de repente sumiu. Aí, Tá me ouvindo? pronto. Eu estou falando Já assim, estou que ouvindo. as redes sociais, as plataformas, eram assim, elas não tinham nenhum compromisso se é verdade, se é mentira, elas não faziam nada. A pessoa ia lá, falava o que queria e ponto. Ah, Hoje, aqui, a própria população pressiona as redes sociais a tirarem do ar esse tipo de notícia mentirosa, porque isso prejudica, né? Isso de sim, uma claro, um não líder resta a de uma menor nação dúvida. falar que tomar vacina pode provocar AIDS, quer dizer, aumentar a possibilidade de desenvolver AIDS, isso faz com que prejudique a vacinação. E a vacinação no Brasil tá indo muito bem, né? Não sei se você tem acompanhado. A gente já Sim, tem, eu né? sim, eu te falei, eu tenho um sobrinho médico aí em São Paulo, que ele Ah, fala toda semana, ele tem sim. 1 hora Qual numa o nome estação de dele? rádio aí, Nelson Nissenbaum. Ele tem canal no YouTube, né? É um canal, eu tenho escrito aqui no telefone, Eu já assisti, é um canal no YouTube. que é de São Paulo, é de É, São Paulo, ele mora em São Paulo. E certo. ele toda semana, às sextas-feiras, às 3 horas da tarde aí. Hum. Aliás, dia 31 agora, termina o horário de verão aqui. Quer dizer que É? vamos voltar 1 hora para trás. A Ótimo. diferença, depois do dia 31 à meia-noite, né? Vai ser 5 horas, em vez de Ótimo. 6. Que bom. É, é. Termina o horário de verão dia 31 de outubro. Que beleza. O que mais, É. Ruth? O que temos mais?
que mais que tem? Ah, teve uma semana passada também, que voltou, porque agora com a melhoria da situação, então os jogos de futebol, né, voltaram, Oh. porque é aberto e não sei o quê, e entra. E aqui em Israel tem um time em Jerusalém que se chama Beitar Jerusalém. Beitar era a organização juvenil do Partido Revisionista, que é hoje em dia o Likud, né? E é um time que tem uma quantidade enorme de torcedores, não só em Jerusalém, também fora de Jerusalém, porque sempre era um time bom, etc. Hoje em dia já não é tão bom. Mas lá eles formaram, tem um grupo que eles formaram uma organização que se chama La Família. Ah, você já falou sobre isso. Me lembro disso. Falei de La Família? Falou. Pois é, mas na semana passada teve um jogo e tinha uma mulher que estava entre os torcedores e tinha um jogador que é árabe israelense, e ele é jogador do Beitar. Certo. Então, quando eles fazem aquela apresentação antes do jogo do time, quando apresentaram o nome dele, ela aplaudiu e bateram nela. Que isso? Ainda gritaram com ela, disseram que ela anda com muletas, ela tem um problema nas pernas, uma mulher jovem, bonita, Coitada, e ela anda com muletas, e gritaram, a gente viu isso na televisão, porque logo todo mundo, né, com telefones filma, na mesma hora você vê tudo. Nesse lugar aqui não há espaço nem para mulheres, nem para aleijados. Ai, que horror! Ainda mais para quem vem torcer por um jogador árabe. Eu não acredito. Olha, que horror, Ruth. Mas foi uma pancadaria. Ah, meu Deus. Coitada dessa... Mas ela também é meio sem noção, essa mulher, horrorosa, né, Ruth? Ela não tinha que estar lá, né? Uma coisa horrorosa, esse problema desse fanatismo por causa de futebol. Mas também essa moça foi imprudente, né, Ruth? Ela não sabia que não poderia estar lá? Eu acredito que ela não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver, mas ela se meteu num lugar que não... Pegar um ponto desse, bom, foram presos e... Não que ela seja culpada, né? Claro que não, coitada, mas não tinha que estar lá, né? Porque já se foi sabe, assim, né? Uma coisa que todos os jornais, todas as estações de rádio, todas as estações de televisão... E ela ficou polícia, ferida, Ruth? Todo mundo falando. Não, ela levou pancadas, bateram nela, mas ela não foi ferida, mas era um absurdo. Lógico. Primeiro, uma pessoa com uma dificuldade física, ela estava sobre muletas, não pode se defender. E homens contra ela... Covardia, né? Uma covardia isso. Né? Caiu muito mal. Ai, Ruth. Tanto que o proprietário do time, né? O dono do time é o que mantém, ele disse que ele não vai querer continuar aplicando o dinheiro dele num time que tem esse tipo de torcedor. Ele tem toda a razão, toda a razão. Tá certo. Triste isso. Vamos terminar com uma coisa mais animada? Vamos. Foi eleita semana passada a Miss Israel. Opa. Que aqui elege Miss Israel e elege a Miss Jovem de Israel e elege a favorita do público. São 3 que são eleitas. Mas a Miss Israel é a que representa Israel no concurso Miss Universo. No Miss Universo. Se você entrar na internet, você vai ter a fotografia, ela é bem bonitinha. De onde ela é? Nem sei de onde é que ela é. De que cidade que ela é. Eu sei que ela tem 22 anos
e é muito bonitinha, quer estudar medicina. É bom, né? Tá, precisa de médico. É, ela, quando terminar esse ano, né, de reinado, É, ela quer estudar treinado é ótimo. medicina. Por quê? É, Assim, a Miss ela tem atividades, né? Ela tem uma agenda, né? sim, ela tem muita atividade, viaja, representa Israel em muita coisa. É. Ela tem um ano até a próxima eleição, ela está ocupada. E ela fica em algum lugar, Ela, ela fica num aposento especial, em algum, ou ela fica na casa dela mesmo? não, ela fica na casa dela, se ela tem família, ela fica na casa dela, Ah, mas, logicamente, ela é solicitada, se ela não mora em Tel Aviv ou em Jerusalém, que é onde são realizados os principais eventos, onde ela tem que comparecer, evidentemente, que vão levá-la para um hotel, e ela vai ficar no hotel e vai ser transportada de lá para cá, de cá para lá. Ela não tem que tirar um tostão do bolso. certo. É Isso interessante, é... Ruth, porque isso é aqui antigamente Miss Brasil, né, ou Miss Universo, tem até hoje. Isso é uma coisa, esse concurso existe até hoje. Só que antigamente passava no canal que tinha mais audiência. Hoje em dia nem sei em que canal está passando. Aqui também, É, aqui também. ah, Aqui também isso caiu, também principalmente por causa da corona, que aí também o ingresso de pessoas em salão grande, onde se aham. faz as Não, mas eleições, aqui nem mas existia também muito antes do corona, né? é, perdeu muito daquela... Glamour. É, é. Tá Mas bom. foi também semana passada. Foi Ótimo. semana passada a eleição, eu vi a fotografia das três, Aham. e Legal. estava muito bonito. É. Que Isso bom. é mais alegre, Mas muito mais. Tá bom, Ruth. mais Muito alegre. obrigada pelas suas informações mais uma vez. E que a gente tenha sempre boas notícias para divulgar. Não é isso? Se Deus quiser, que a gente tenha sempre boas notícias e que muita saúde para todo mundo, sem corona, Sem com corona. corona, Não, mas como pelo não? menos enfrentando como deve. Isso É, aí. Com juízo. com E sem juízo, fake muito news. juízo. Sem fake news. Exato. Um beijo, Ok. Ruth. Tudo Uma de boa bom. semana para todo Para mundo. você também, Tchau, querida. querida. Tchau, tchau. Tchau.